...56 pedidos de impeachment não despachados, e daí Maia. Exatamente, ó, tá vendo? Olha o comentário aqui que é interessante. Os pedidos, eles não foram despachados. É exatamente o que eu tô falando. Como é que funciona um pedido de impeachment? Eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, um cidadão, como é que você é um cidadão? Título de eleitor, tá? No Brasil, você se torna cidadão quando você tem o seu título de eleitor. Até lá, você não é cidadão, tá? Então, só para vocês entenderem, são as regras materiais. O que é uma regra material e tal? Tipo assim, você tem que ter aquilo para que você possa fazer alguma coisa. Na verdade, isso vai entrar em questões formais, mas eu não vou detalhar muito isso aqui. Mas é só para vocês saberem. Quando entra um pedido de impeachment, primeiro tem que saber se é cidadão. Se for, por exemplo, um venezuelano, um argentino, um americano pedindo impeachment brasileiro, se essa pessoa não for um cidadão brasileiro, ela não pode pedir, tá? Então, começa por aí. Segunda coisa, tem que ter uma base para dizer qual é o crime de responsabilidade que foi pedido, que foi cometido. E tem que se trazer as provas daquilo. Se você não preencher esses requisitos, tem que ser arquivado. É uma prática, despacha arquivo. Então, você tem 61. 5 foram despachados para arquivo porque não preencheram os requisitos. Mas e os outros que preencheram? Por que você não encaminhou? E aí, como eu disse, o presidente da Câmara, e não é o do Senado, e não é o substituto, é o presidente da Câmara, é ele que despacha. Aí ele encaminha para os deputados. E aí é encaminhado para uma comissão, aí tem todo um processo de análise, aí a equipe técnica da Câmara vai fazer uma análise, a equipe técnica ela diz se aquilo lá está adequado ou não está adequado. Vocês podem lembrar que a equipe técnica na época da Dilma disse que ela não cometeu crime de responsabilidade, tá? Só para lembrar isso. A equipe técnica da Câmara disse que não havia crime de responsabilidade nos atos da Dilma, só para registrar. Então, assim, é engraçado até, né? No caso da Dilma, não se faz nada, não se toma medida nenhuma com base na análise técnica. No caso do Bolsonaro, que você vai ter um monte de prova, você só não encaminha. E aí, como eu disse, isso pode ser entendido como crime de prevaricação, tá certo? Porque ele está retardando, ele não está encaminhando e ele só está despachando coisas que seriam formalmente descartáveis, tá certo? Então, o Maia, ele tem esse poder de despacho. E ele não despachou nenhum até agora. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que fazer nesse sentido, de tentar cobrar, de pressionar. Porque é absurdo o que ele tá fazendo, né? Diene, seu lindo. Beleza. Valeu. São 56. Não estava já em 58 a 60? Então, Celso, eram 61. Desses 61, ao que parece, 5 foram despachados para arquivamento porque não tinham os requisitos. Aí pode ser que alguém falou, olha, impeachment do Bolsonaro que ele não vale nada. É arquivado. Por quê? Não valer nada não é um crime de responsabilidade, entende? Então você tem que preencher os requisitos de forma adequada. Inclusive, eu estou pensando em fazer o que vocês acham? Porque assim, já tem documentos, já tem elementos, né? Já tem pedidos de impeachment lá registrados. A questão é que o pessoal tá tenso, né? Enfim. Aqui, ó. A Fernanda RP. Bruno, Rodrigo Maia disse que não há clima político para tocar o impeachment. Mas e os panelaços? Então, a questão aqui não importa se há clima ou não. A obrigação dele é como a obrigação de um porteiro. O porteiro não pode falar, não tô com clima para abrir a porta para você. Se você tem direito de entrar na sua casa e tem um porteiro, o porteiro ele é obrigado a deixar você entrar. Ah, mas ele me chamou de feio. Não importa. A questão é, qual é a função do porteiro? Abrir a porta. Qual é a função do presidente da Câmara? Despachar. Ah, não tem clima. Azar. Despacha. Se o Bolsonaro tiver que ser inocentado pelo Congresso, é inocentado. E entre-se depois com outro. Ah, não, Bruno, mas é ingenuidade política. Não! Não é, pelo contrário, é uma busca por uma racionalidade, é uma busca para que quem tem o seu trabalho, que faça o seu trabalho. Na sua opinião, como os meios progressistas pode chegar até as periferias e subúrbios desse país? Pois a extrema-direita chegou e a esquerda nunca consegue. Então, Maurício, a questão aqui ela é até mais delicada que isso. O que acontece? A esquerda ela tem origem nas periferias. A esquerda é todo mundo que é do povo.
Todo mundo que é do povo e tem empatia é de esquerda. Pode até dizer que é de direita, mas aí fala, eu acho um absurdo você não ganhar um trabalho porque você está com o nome sujo no SPC. Se você acha isso um absurdo, se você acha isso errado, você já é de esquerda, entende? Você age como esquerda, você pensa como esquerda, mas você fala que é de direita. É porque o que acontece, muitas vezes, a pessoa ela é tão oprimida, ela é tão torturada, que o desejo dela é de que ela esteja na posição de torturadora, na posição de agressivo, de estar agredindo, entende? É muito complicado isso. É muito difícil essa realidade, essa situação. É por isso que é importante a gente entender que quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que tem um pensamento muito preconceituoso, muito de direita, alguma coisa na vida dela faz com que ela haja assim. Seja porque ela não consegue ser ela mesma, seja porque ela sempre foi privada de muita coisa, seja porque ela não tem apoio, seja porque ela tem alguma psicopatia, alguma questão psicológica, psiquiátrica. Tem muita coisa envolvida, gente. Muita coisa. E a tendência de pessoas que têm esses problemas narcisistas, sociopatas, de estarem em cargos altos, é porque para essas pessoas o que importa é o resultado. O que importa para elas é atacar. E se elas têm poder de ataque, elas fazem. E se isso dá lucro, tá tudo bem. Esse é o pensamento do nosso sistema, sabe? E é contra isso que a gente tem que lutar. Aqui, ó, o Léo BR falando, né? Pode ser inocentado pelo Congresso, mas a história julgará. Exatamente. A questão é essa. Faça seu trabalho. Olha só, gente. Se eu contrato alguém para, sei lá, carimbar os documentos para mim, eu quero que os documentos sejam carimbados. O presidente da Câmara, ele tá ali para carimbar, ou para arquivar, ou para encaminhar para os deputados. Ele só tem que fazer isso. É só isso. Qual é a dificuldade? Se você não tem capacidade para isso, pede para